acabou, pelo contrário, continuou ainda mais animada, porque Jesus fez o seu primeiro milagre, fez a transformação da água em vinho, para dizer que onde há a presença de Deus, onde Deus é convidado, porque Ele é super bem educado, o filho só entra onde é convidado, como eu sempre digo. Onde Deus está, Ele provoca essa transformação, Ele faz com que o milagre aconteça, Ele faz com que a alegria permaneça. É muito bonito ver esse movimento, este agito de Deus, nas obras de Deus ainda hoje, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Onde há um movimento de Deus, onde Deus consegue agir, digamos assim, porque Ele respeita a liberdade humana, onde o Espírito de Deus não é engaiolado, há sempre movimento de alegria e movimento de vida. Onde o Papa Francisco vai, por exemplo, há sempre movimento, porque ele é um homem de Deus que faz a obra de Deus acontecer. Como é bonito ver um movimento, desde as 6 horas da tarde, já chegando gente aqui, gente até com cadeirinha de praia, com banquinho, né? É um agito, é um movimento, é alegria, algo acontece, porque de fato o Espírito Santo de Deus está solto, digamos, se é que nós podemos nos referir a ele desta forma, mas como na Bíblia ele se apresenta, dentre muitos simbolismos, no simbolismo de um pássaro, e às vezes os pássaros ficam dentro da gaiola e perdem sua alegria, o Espírito Santo também, às vezes, ele é engaiolado nas estruturas, ou não consegue agir em certas obras, por isso as obras ficam pesadas, por isso às vezes se esvaziam. Quando a obra cresce, é porque é de Deus. Então nós sentimos que Deus aqui está por esse movimento. A cada dia o Senhor nos acrescenta outros, tal como na Bíblia. O livro de Atos dos Apóstolos relata que esse movimento acontecia tão forte que a cada dia mais e mais pessoas queriam fazer parte do cristianismo. Elas passavam e viam isso que está acontecendo aqui nesta noite e diziam: eu quero isso para mim também, é bom estar ali, eu quero até me batizar, eu quero ser consagrado, eu quero receber o mesmo Espírito que age no coração desta gente. E os apóstolos tomavam posse do Espírito de Deus e faziam as obras do Cristo, porque o Cristo mesmo prometeu: se vocês acreditarem, farão as minhas obras. E nós sabemos que as obras de Cristo foram fantásticas, fabulosas. Ressuscitou mortos, Ele curou corações, curou leprosos, curou os doentes, portanto, fez uma obra magnífica de cura física e milhares de pessoas, mas acima de tudo cura nas almas, resgatou pessoas. E o Cristo continua vivo há 2000 anos, através de seus apóstolos, de seus discípulos. Ele envia os discípulos para continuarem a missão, dando esta autoridade: vamos, continue a minha obra. E os discípulos que incorporam isso, que acreditam nisso, fazem as obras do Cristo. Nós vemos na página do Evangelho hoje, os apóstolos obedientes ao Cristo saíram anunciando, pregando, chamando a conversão, ou seja, chamando a mudança de vida, chamando o povo para viver com Deus no coração, chamando o povo para abraçar e seguir os passos de Jesus. E além disso, os doentes eram levados aos apóstolos, tal como eram levados ao Mestre Jesus. Os apóstolos ungiam com o santo óleo e as pessoas ficavam curadas. O óleo já naquele tempo, no tempo de Jesus, era muito usado para ungir um rei, ou seja, no sentido de proteção, mas era usado também, como a gente usa hoje uma pomada, uma coisa, para curar uma dor que temos no corpo. Naquela época, espiritualmente, o óleo era usado como um condutor para transmitir a força de Deus e cura. Então os discípulos usavam desta matéria chamada óleo, que abençoavam esta matéria, e com esta matéria colocando nas pessoas, claro, levando em consideração a fé das pessoas, e a fé que eles acreditavam nas palavras do Cristo, né? Farão as minhas obras, ungiam e os milagres aconteciam. Nós temos na primeira leitura da carta de São Tiago a fundamentação bíblica para um dos 7 presentes que o Cristo deixou à Igreja Católica, que nós chamamos de sacramento, os 7 presentes, os 7 sinais visíveis de uma realidade invisível. A realidade invisível que é a força de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus. A realidade visível são os sacramentos: óleo, a água do batismo, a Eucaristia, a Santa Hóstia, as alianças dos noivos, enfim, 7 presentes, 7 sacramentos, dentre eles um sacramento de cura. O Senhor pensou nisso também. Ele pensou que cada momento da vida humana, 7 é o número da totalidade, ou seja, todos os momentos da vida humana precisariam de uma bênção, de uma consagração, desde a hora que a criança nasce, batismo, desde a hora até que a gente parte para o céu, unção dos enfermos, mas antes de partir também já precisamos muitas vezes, porque o corpo às vezes fica doente, o corpo às vezes não aguenta, não suporta tanta pressão, ou às vezes diante das intempéries da vida,
ou por causa da alimentação que não está boa, ou por uma questão já genética. Enfim, às vezes ficamos doentes do corpo. Então precisamos do remédio que Deus inspira o cientista a descobrir, a medicina faz chegar até nós. Precisamos de um tratamento e precisamos, como a Bíblia mostra, também da força espiritual, talvez para potencializar o tratamento que já está sendo feito, ou às vezes, humanamente, muitas coisas não conseguem resolver o nosso problema físico com esta bênção especial. Com esta unção, pode sim acontecer esse milagre de Deus. A cura física, pela força da fé. Estava escrito na primeira leitura: se alguém está sofrendo, ore. Ou seja, fale com Deus, diga para Deus, porque esse falar com Deus faz com que eu tome consciência do que precisa ser mudado, se algo de fato precisa ser mudado. Esse falar com Deus me dá segurança. Este falar com Deus transmite à minha alma como que uma voz de comando ao meu espírito para que eu não esmoreça diante daquela dificuldade, diante daquele sofrimento, diante daquela doença. Sabe-se pela medicina que as pessoas que têm, isso é provado hoje já, as pessoas que têm fé se recuperam mais fácil de alguma enfermidade. O Cristo na época já sabia disso, por isso que a Bíblia fez questão de captar isso. Se alguém está sofrendo, ore, se coloque diante de Deus, converse com o Senhor. É o que nós fazemos nesta noite. Talvez muitos aqui não estão doentes no corpo, mas a doença da alma também é terrível, que nos desanima, que nos rouba as energias, que às vezes atrapalha a vida familiar. Quantas famílias doentes, a família inteira doente, não fisicamente, mas doente emocionalmente. Por isso tem mentira, por isso tem desentendimento, desavenças, por isso tem falta de respeito, por isso às vezes tem muita guerra, muita briga. Em vez de ser um lugar de paz, de descanso e restauração, às vezes acaba se tornando um lugar infernal, onde rouba as minhas energias, que eu nem gosto mais de estar lá presente. Então as famílias também precisam da unção dos enfermos, da unção de Deus para serem curadas de suas enfermidades. Por isso que a sociedade anda tão doente, porque a base dela, a família, anda muito mal, anda doente. E daí a importância de uma campanha como essa. Aqui estamos orando. E dizia ainda a primeira leitura: se alguém está alegre, cante. Por isso que na missa tem muita canção, e a gente sabe o poder que tem uma música bem cantada, porque a música tem o poder de abrir a alma. Certa vez o padre Marcelo testemunhou na rádio que uma senhora chegou na missa dele quase toda paralisada, não conseguia levantar o braço, estava toda entrevada assim. E aí de repente começaram a cantar: erguei as mãos e dai. E a mulher esqueceu que estava entrevada e começou a erguer. E ficou curada. Está vendo? Olha a força que tem uma música. De repente a pessoa está tão ensimesmada, tão focada na doença, que o corpo vai reagindo conforme a cabeça. Vai ficando entrevado mesmo. E cada música, que na verdade as músicas na igreja têm função orante, tem função de orar. Quem canta reza 2 vezes. Santo Agostinho, né? É algum santo. Diz que quem canta reza 2 vezes. Então, tem poder. Essa missa, as missas de cura pelo Brasil afora, as missas carismáticas, esses momentos especiais, exatamente para isso. São momentos como que terapêuticos, é a terapia do Espírito, que atingem onde humanamente nós não conseguimos atingir. Quem não conhece aquela música? Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui, cura onde eu não posso ir. Ah, meu Deus do céu. E de fato Ele vai, porque Ele sonda os corações. Podemos dizer, sonda todo o nosso corpo, o nosso organismo. E vai lá onde nós não conseguimos ir. Toca e cura. Então, quem está sofrendo, reze. Quem está alegre, cante. Mas posso dizer, agora eu estou dizendo, para se está triste, também cante. Quem canta, seus males espanta, diz o povo. E por último diz assim: se tem alguém doente, e fazendo jus à palavra do Cristo, farão as minhas obras e farão maiores ainda. Leve aos sacerdotes, para que imponham as mãos e unjam com o santo óleo. Esse santo óleo que a Bíblia fala é aquele que se consagra há muitos anos, há muitos séculos, na quinta-feira santa, nas catedrais, pelo bispo, e todo o clero, os padres erguem a mão, o bispo sopra sobre este óleo, consagra o óleo da oliveira, para ser usado ao longo do ano inteiro, quando os padres vão visitar doentes e dar a unção dos enfermos.
E o texto dizia, e a oração da fé salvará o enfermo. Salvará depois, na eternidade, salvação eterna, mas esse salvará significa cura. Quantas vezes nós ungimos